Saudação fraterna a todos. Esta é mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec aqui de Campinas. A preleção é esses momentos de reflexão sobre as mensagens do Mestre Jesus. Antes de iniciarmos, façamos uma prece. Vamos agradecer a mais essa oportunidade de aprendizagem. Que a paz e a serenidade do Mestre Jesus esteja presente em cada um de nós, nos nossos corações. Que estes momentos de reflexão, eles consigam trazer ensinamentos para nós, que a gente entenda, que a gente assimile tudo que vamos refletir, mas que principalmente nós consigamos aplicar no nosso dia a dia estes conhecimentos. Que tenhamos o amparo da espiritualidade neste momento de reflexão, para que essa mensagem do Mestre Jesus realmente penetre no nosso coração. Que isso nos traga equilíbrio e consolo. Graças a Deus. Essas nossas reflexões nós fazemos utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Hoje nós começamos um novo capítulo, o capítulo 5, e é um capítulo que está ligado diretamente ao Espiritismo, que são as bem-aventuranças, mas principalmente este capítulo, o capítulo 5, Porque essas bem-aventuranças nos apresentam as lições do Mestre Jesus, que foram colocadas no Sermão da Montanha, está lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. E essas reflexões que Jesus coloca, elas são, nos ajudam muito na nossa vida, como devemos nos comportar diante das questões que a vida nos apresenta. Uma curiosidade que Gandhi, o pacifista indiano, disse uma vez, que se toda a literatura sagrada do Ocidente se perdesse, mas restasse somente o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Para mostrar a importância do Sermão da Montanha. Neste capítulo 5, nós vamos em busca do que são as aflições, Bem-aventurados os aflitos, E essas aflições fazem parte das nossas vidas, com nossas dores causadas por ingratidão, por injustiça, por perdas, problemas que todos nós temos no nosso dia a dia. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos permite entender a lógica por trás das aflições. E traz também justiça. Isso aqui é bonito nessa colaboração dos bons espíritos, interpretando esta bem-aventurança colocada por Jesus. E vejamos, que o Mestre Jesus nos ensina em Mateus, no caso, capítulo 5, mais versículo 4, ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Uma colocação que merece uma profunda reflexão nossa. Porque o Mestre nos ensina que as aflições que nos fazem chorar, elas têm alguma razão, e elas vão servir para a nossa evolução. E aqueles que choram serão consolados. E essa palavra consolo é uma palavra muito importante. Consolo, que é o que nós precisamos na nossa vida. Então, nosso objetivo é entender como que alguém que chora pelas suas aflições pode ser consolado. Lógico, ao longo do tempo, assimilando aquilo que está acontecendo. Como já disse, procurar a lógica deste ensinamento de Jesus. Para entender essa justiça das aflições, Jesus nos afirma em Mateus, capítulo 5, versículo 12, porque ele diz uma coisa muito importante, porque ele diz assim: porque
é grande a vossa recompensa nos céus, colocada por Jesus. Então vamos lá, aflição, consolo e céu, né? E onde é que estaria a justiça nisso? As compensações que Jesus nos apresenta, né, quando diz que os aflitos serão consolados, elas vão se realizar na vida espiritual, na sua plenitude, né, na vida espiritual, na nossa vida após a desencarnação, em função do que fizermos aqui. Então, sem essa certeza da vida futura, que é o que nos traz o Espiritismo, essas máximas de Jesus seriam sem sentido. Né? Então, o que traz toda uma lógica por trás disso seria justamente essa visão futura, né, do que vai acontecer na vida espiritual. E aí, não são, né, obviamente, as recompensas materiais aqui, nesta encarnação. Né? Não é isso que o mestre promete. Ele promete recompensas espirituais. Mas podemos pensar, né, que seguindo isso que Jesus nos coloca, mesmo aqui nesta encarnação, passando pelos problemas, pelas aflições, nós podemos conseguir uma felicidade relativa, mesmo aqui. Né? Porque o que a gente pode dizer, né? Quando nós estamos doentes, né, a melhora de uma doença, uma vitória profissional, uma satisfação de ter ajudado alguém, receber um carinho, quer dizer, tudo isto que nos traz melhora, né? Nós conseguimos achar nisso um consolo. E aí, quando passamos por aflições, é pensar, tudo vai passar. Tudo isso passa. Né? Então, mesmo, né, sabendo dessa felicidade plena, né, na vida espiritual, que a gente não vai conseguir aqui, algumas vezes é difícil a gente, puxa vida, mas tem que passar por essas aflições, por esses problemas, como é que eu vou me comportar? Né? Porque a gente vê aqui na Terra, nessa encarnação, tantas desigualdades. Alguns têm tanto, outros têm pouco, né? Vemos tanto sofrimento de homens mesmo virtuosos, né? E pessoas muitas vezes malvadas até, que prosperam. Puxa vida, nós temos todas essas desigualdades. Isso parece, de alguma maneira, dizer que Deus não é justo. Ok? Vamos refletir então um pouquinho sobre esse ponto. Quer dizer, essas desigualdades, né, de pessoas que sofrem e outras pessoas que não sofrem tanto, né, o que está por trás disso? Quer dizer, qual que é a lógica? Porque nós não podemos conceber Deus sem suas perfeições infinitas. Porque Deus fez as leis universais. Tanto as leis físicas, que nós conhecemos, quanto as leis morais. Tá? Então, essas são leis que se cumprem. Né? Então, somente com uma compreensão desta grandeza das leis de Deus, que nós conseguimos explicar a utilidade das dores. Né? Não é algo simples à primeira vista, mas pensemos, né? Deus, com suas leis perfeitas, ele não poderia colocar caprichos, né, e parcialidades, ajudar uns e não ajudar outros, né, as leis que ele coloca. Né? Então, favorecer um e não favorecer outros, isso seria inconcebível. Certamente as dificuldades da vida têm uma causa. Qual será a causa disso? Né? E essas causas obedecem às leis. Então, esses são efeitos. Efeitos em função de uma causa. Algo que aconteceu. Né? Então este é um ponto fundamental. Para nós que acreditamos em Deus, nessas leis universais, né, nós sabemos que isso tem justiça. E a bondade de Deus, né, e toda essa capacidade de enxergar a evolução, a nossa melhora utilizando essas leis. Então vamos reforçar, Deus é justo. Nossas dores têm por objetivo o nosso aprimoramento. Então, tudo que nos acontece deve servir
para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Né? Então as dores são um efeito. Agora, qual que é a causa? O que causou essas dores que nós estamos tendo agora? Então vamos buscar entender essas causas das aflições pelas quais nós passamos. Para isso, utilizemos aqui o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5. Olha o que os Espíritos nos dizem lá, né? nos ajudando a entender essa bem-aventurança. Diz assim: as dificuldades da vida são de duas espécies. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então essa é a sabedoria que os bons espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos trazem, né? Portanto, as aflições causadas pelas dificuldades são consequências, né? Ou desta nossa vida atual, ou de outras encarnações, de vidas passadas nossas. Aí começa a aparecer a justiça de Deus com toda essa lógica, né? Porque muito dos males que sofremos tem origem no que fazemos aqui, na nossa conduta, sendo fruto muitas vezes da nossa imprevidência, às vezes do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa vaidade, né? Pensemos, né? Quando, por conta da nossa ambição exagerada, até em aquisição de bens, né, isso pode se reverter em males para nós. Então, alguém que sofre, por exemplo, por algum problema financeiro em função de uma compra exagerada, sabe por que está passando por aquela aflição, né? Então, diante das consequências de nossos atos, muitas vezes, né, as pessoas costumam trazer um outro culpado, né? Ou outra pessoa jogando isso em cima ou das leis de Deus ou de uma outra pessoa, assim por diante. E não é nada disso. Nós temos todo o controle da nossa vida espiritual. Lógico, a vida material tem as suas flutuações, as suas questões, né, que devem ser entendidas dentro de um contexto do nosso melhoramento, né? Então a responsabilidade sempre vai ser nossa de como reagimos a isso. Assim, nós não devemos questionar as leis de Deus, né, quando passamos por problemas. Será que nossas dores não são devido à nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ganância? Talvez essa devesse ser a pergunta que cada um de nós deve fazer, a nossa intemperança, né? Então, muitas vezes, se formos justos e fizermos uma reflexão, mesmo verdadeira, vamos ver que são causadas nessas aflições por nós mesmos, nesta vida. E aí vem uma coisa muito interessante. Quando nós refletimos que erramos, né, e reconhecemos esses erros, este é o primeiro passo para a nossa melhoria, para interpretarmos aquilo que está nos acontecendo. E aí, quando nós aprendemos, nós não repetimos o erro. Este é o processo de aprendizado, né? E durante as aflições nos traz consolo. Porque a gente pode saber, né, que como a cada dia nasce um novo sol, nós também podemos, em cada encarnação ou em cada situação, em cada momento, utilizar o que nos acontece para aprender. Essa luz que surge a cada dia, né? Vamos trazer, né, para essas aflições, esses problemas pelos quais nós passamos, essa luz rica que traz o Mestre Jesus no seu Evangelho, principalmente as bem-aventuranças. Agora, existem questões que não têm muita explicação nesta atual encarnação. Por exemplo, nós podemos imaginar que uma pessoa nasce com algum tipo de deficiência que a impede de viver normalmente, e aí ela necessita do auxílio de outras pessoas.
Outra situação são crianças que desencarnam logo assim que nascem. Certamente essas pessoas não fizeram nada de errado nesta encarnação, né? Não fizeram nenhum mal aqui. E aí, como pela lógica todo efeito tem uma causa, se a causa não pode ser explicada aqui e agora, né, por acontecimentos desta encarnação, certamente terá explicação em acontecimentos em outras encarnações. Então, observem que isso se encaixa na justiça divina. Né? Porque sem uma justa explicação, estes e outros casos podem nos levar à negação da bondade de Deus. E aí nós começamos a questionar a justiça de Deus através das suas leis perfeitas. E isso muitas vezes nos leva à reclamação, nos leva mesmo à revolta. Portanto, as misérias humanas, sem explicação aparente nesta encarnação, só podem ser justificadas por algo que aconteceu em outras existências. Assim, todas essas dores pelas quais passamos, né, nós, independente de saber, né, a sua causa mesmo efetiva, né, todas elas estão cumprindo as leis de Deus. Né? E neste caso, né, devemos sempre confiar na justiça divina. Essa é uma lógica mesmo, porque isso nos vai trazer consolo. Não adianta, quando estamos diante de problemas, quando estamos diante de aflições, nos desesperarmos, nos revoltarmos. Isto não adianta absolutamente nada. Não crer em nada, não crer nas leis de Deus, isso não adianta. Na verdade, isso piora a situação, quando a pessoa se revolta diante de uma aflição. Agora, neste capítulo 5, os espíritos também explicam, né, o que são provas e expiações. Né? As provas é aquilo que nós precisamos aprender, e a expiação é aquilo que a gente ainda não aprendeu. Né? Mesmo fazendo uma comparação simples, né, quando estamos fazendo um curso, né, e nós repetimos, então nós não aprendemos. Então nós voltamos para realmente aprender aquilo que nós não conseguimos aprender. E tem as provas, que é aquilo que nós estamos, de alguma maneira, em busca de melhorar. Né? Então aquilo que nós precisamos para melhorar e aquilo que nós não conseguimos ainda melhorar. Né? E tem um aspecto muito interessante que algumas vezes vem na nossa mente, né? E precisamos de humildade para entender. Por que nós esquecemos o que fizemos nas outras encarnações? Esta é uma pergunta bastante frequente que algumas pessoas fazem, né? E aí é muito simples, os espíritos nos explicam isso de uma maneira muito direta, né? Porque eles dizem assim, né, quando nós estamos aqui, nesta encarnação, passando por estes problemas, né, as nossas faltas que nós cometemos no passado não são convenientes de serem lembradas. E aí vem a humildade de aceitar isso. Porque muitas vezes as coisas que fizemos em outras encarnações podem dificultar as nossas ações aqui. Né? Imagine um espírito que nasce em uma família e aquelas pessoas daquele arranjo familiar, em outras encarnações, fizeram mal um para o outro. Então observem que isso traz, né, uma dificuldade para vencermos nossas más tendências, esse esquecimento. Mas a gente sempre tem aí uma percepção. Pensemos nas relações humanas, quando algumas vezes nós temos dificuldade de convivência.
né? Não sabemos exatamente explicar isso, mas isso está acontecendo. Temos que ter humildade e aceitar essas situações e tratar isso da melhor maneira possível. Deus nos deu, né, para nos melhorarmos nessa existência o que precisamos. Tudo que nos acontece agora está ligado à nossa evolução, à nossa melhora. Então, a nossa voz da consciência, ela sempre está presente, de forma até mesmo instintiva, diante, por exemplo, dessas questões familiares, né? Bastante comuns aí a gente ter algumas vezes alguns problemas familiares, né? E aí cada existência é um novo ponto de partida. Fazendo uma comparação bem simples, né? Imagine você, por algum motivo, reprovou num ano na escola, por exemplo, e você voltar no outro ano com todos esses erros já colocados lá. Isso não te ajudaria em nada. Então, zera tudo e começa tudo novamente, né? Mas você está evoluindo, você está melhorando, né? Dependendo, obviamente, da maneira como você se comporta frente aos problemas que a vida vão te apresentando. Portanto, o esquecimento do que fizemos em outras encarnações, né, é uma bênção. É uma bênção. Nos permite realmente recomeçar. Assim, meus amigos, diante do que vimos, toda aflição causada pelas dores dessa vida são, na verdade, efeitos de causas atuais ou de causas de vidas anteriores. E aí são essas provas que nós devemos passar. Devemos passar para o nosso aprimoramento. Nós dizemos, né, o nosso aperfeiçoamento moral. E aí existe justiça. Vamos refletir mesmo, esse capítulo 5 ele é muito importante para toda essa capacidade de entendimento, né? E nós podemos com isso ter, né, toda uma tranquilidade, uma serenidade diante dos problemas, principalmente aqueles problemas difíceis pelos quais algumas vezes nós temos que passar. A nossa serenidade, a nossa confiança nas leis de Deus é fundamental. Isto é fundamental para que nós, de fato, consigamos melhorar. Observa que sempre está a lei do progresso. Nós estamos progredindo, tudo está melhorando, tudo está indo em frente. Não tem qualquer razão para nós estagnarmos, né? Vamos continuar aprendendo, né? Portanto, por mais contraditório que possa parecer, vamos agradecer as aflições, porque estas aflições causadas pelas dores pelas quais todos nós passamos, né, uns mais, outros menos, elas têm uma causa. E essa causa é justa. E essa causa nós nem precisamos saber exatamente por quê. Isso não é necessário saber por quê, né? Basta lembrar que estamos sujeitos às leis de Deus, às leis morais de Deus, né? Então, não existe efeito sem causa. Sendo assim, não vamos reclamar não, né? Não vamos lamentar o que nós passamos. Tenhamos maturidade, tenhamos essa capacidade de entendimento, né? E aprendendo com estas dores, nos burilando, né? nos melhorando. E essa atitude, ela nos traz paz, nos traz consolo. E até mesmo, pensemos, quando nós aceitamos, né, o que está nos acontecendo, isto nos traz até como a gente diz, uma paz de espírito e até uma felicidade possível mesmo nesta existência. Porque a gente fica em paz,
Isso nos traz felicidade. Fundamental nós trazermos sempre à mente a capacidade de ter paciência, que é essa atitude íntima, né, de conseguir interpretar de maneira sempre positiva tudo que nos acontece. Tudo que nos acontece, como se fosse uma beleza oculta, né? Como tem um filme famoso, A Beleza Oculta. Né? Então, as aflições, elas têm essa finalidade de nos melhorar. E aí, quando nós temos essa postura positiva, esta postura de que estamos diante de um problema que vai nos ajudar a melhorar, aí nós temos condições de suportar com mais resignação as dores. Vamos minimizar os sofrimentos. As dores estão lá, mas nós podemos minimizar os sofrimentos sem revolta, pois sabemos que faz parte do nosso processo de aprimoramento. E aí, com essas reflexões, é possível entender a lógica, né? Que traz essa bem-aventurança, também justiça, né? Justiça de Deus, trazida pelas leis de Deus, né? Existe uma passagem muito linda no livro Ceifa de Luz, né, psicografado por Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, esse sábio que traz sempre muitos bons conselhos. Olha o que ele diz. Diz assim: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Vejam que beleza, né? Uma frase até curtinha, né? Que traz toda uma sabedoria diante das aflições da vida. E vamos seguir sempre os conselhos que o Mestre Jesus traz, que está lá em Lucas, capítulo 21, no versículo 36. Vigiando os nossos pensamentos, não reclamando, não nos revoltando. E uma coisa muito importante, orando, fazendo a oração, que aí nós vamos ter o amparo dos bons espíritos, que estarão sempre à nossa disposição quando nós nos colocamos numa capacidade de sintonia com o mais alto. Né? Nós trazemos para o nosso dia a dia essa paz que nós precisamos para enfrentar as aflições. Finalizamos assim mais essa preleção e agora façamos as nossas vibrações. E as vibrações são aqueles pensamentos positivos para outras pessoas, para outras situações. Aquelas questões que nós queremos ver melhorar, que nós queremos bem, né? Vamos vibrar, primeiramente, para aquelas pessoas aflitas, que elas tenham paciência. Vamos vibrar agora pelas pessoas doentes, que elas também tenham paciência. Vamos vibrar agora para a nossa família. Pensemos especialmente aquelas pessoas mais difíceis, que algumas vezes temos dificuldades de relacionamento. Vamos vibrar por elas. Vamos vibrar agora pelo nosso país, que nós tenhamos cada vez dias melhores. Tendo vibrado, fiquemos todos em paz, usando principalmente as mensagens do Mestre Jesus. Que essas mensagens, né, sejam aí uma lanterna forte nessas noites escuras pelas quais algumas vezes nós passamos nesta encarnação. Saudação fraterna a todos, tenhamos muita paz, pensando sempre
em Jesus, que a mensagem de Jesus sempre tenha eco na nossa vida.